Estamos de volta, segundo bloco do programa Meio de Campo. Agora, ainda seguindo, falando de Série A2, passar aqui rapidamente os resultados dessa rodada, a última rodada da primeira fase. Começando pelo time do irmão do Vitor Hugo, o Paulinho, jogão de bola. São Caetano fez 4-3 no Taubaté. Rapaz, teve vira-vira, teve de tudo nesse jogo aqui. E o São Caetano venceu e ficou na liderança da primeira fase. Já o passa a classificação. O Mirassol venceu o Batatais por 2-1. O Penapolense, rapaz, no finalzinho do jogo fez um gol, ia ser rebaixado, se livrou do rebaixamento. O Penapolense 1-0 no Velo Clube. União Barbarense 2-0 na Votuporanguense. Portuguesa e Atlético Sorocaba. Olha só, Portuguesa não conseguiu vencer o Atlético Sorocaba. Atlético que penou muito aí nas últimas rodadas, se recuperou um pouquinho, mas também foi rebaixado o Atlético, e a Portuguesa se safou. O Marília, esse é o jogo dos desesperados aí, o Marília e o Monte Azul empataram em 0-0 e juntos, né, pegaram o caminho da Série A3. O Bragantino perdeu em casa 1-0 para o Juventus, gol do Jorge Mauá. O Guarani em casa perdeu para o Barretos. Olha só, o Barretos entrou pela porta dos fundos do campeonato, na vaga do Atibaia, que não conseguiu disputar a Série A2 por conta de estádio. O Barretos montou um time de última hora aí que chega à segunda fase. O Santo André empatou em 0-0 com o Paulista e, aliás, tradicional Paulista de Jundiaí rebaixado à Série A3. Desde o jogo contra a Votuporanguense, eu curti a página oficial do Paulista no Facebook e acompanhei ontem a repercussão. O torcedor está bravo, muito bravo, justamente por ser um clube tradicional, um clube de Copa do Brasil, um clube de Libertadores, o Paulista. Independente Rio Branco também, abraçados no 0-0 aqui, terminam o campeonato aí de forma melancólica. Passar aqui rapidamente como é que fica a classificação e também os jogos da próxima fase. A gente sabe agora começa o mata-mata, o jogo de sempre os 8 primeiros, o primeiro colocado enfrenta o oitavo e por aí vai. O São Caetano terminou na primeira colocação com 39 pontos, o Bragantino em segundo com 38, daí a importância da vitória do São Caetano contra o Taubaté. O Mirassol ficou em terceiro com 37, o Barretos, quarto colocado, com 32. Em quinto, o Taubaté. Aliás, para mim, as duas grandes surpresas aí desse campeonato. O Taubaté, pelo que se falava, o Taubaté, após o título da Série A3 do ano passado, muito se falou aí de questões financeiras do Taubaté, que não estava conseguindo pagar as dívidas do ano passado e ainda mais montar um time para disputar com qualidade a Série A2. Tá aí, montou, quinta colocação. União Barbarense, com a vitória sobre o CAV, foi a 30 pontos, ficou na sexta posição. Batatais também com 30 em sétimo. E fechando aí a zona de classificação, o Santo André em oitavo com 29 pontos. Então, para a gente até usar como referência no ano que vem, o oitavo colocado se classificou com 29 pontos. E olha só, era o que a gente pensava, né? A Votuporanguense terminou com 24 pontos. Tivesse vencido a Portuguesa, 27. Tivesse vencido Barbarense, 29 pontos. Poderia estar beliscando essa vaga aqui do Santo André. E desse modo aqui, eu vou passar depois o restante da classificação. Desse modo aqui, como é que ficam os confrontos? O São Caetano, que é o primeiro colocado, pega o oitavo, que é o Santo André. Aliás, clássico, né, dos azulões, lá do ABC Paulista. Jogão de bola, apesar do São Caetano ter uma campanha melhor, só que é clássico, é um jogo. Fala aí, Vitão, o que o Paulinho espera dessa partida aí? É um clássico igual os Palmeiras e Corinthians, né? Então tem muita pessoa que vai assistir, muita gente, né? Então vai ser um jogo bom. Beleza, seguindo aqui, o segundo colocado Bragantino pega o sétimo, o Batatais. Dois times com os melhores saldos de gol. O Bragantino terminou a primeira fase com saldo 16 e o Batatais com 14. Então, dois times com um ataque apurado aí. Vai ser outro jogão de bola. Depois do terceiro colocado, o Mirassol. E olha, eu vou falar assim, eu acho que fica entre esses três a vaga mesmo, os três favoritos, Mirassol, Bragantino e São Caetano. Só que eu acho que esse ano o Mirassol vai
trilhar o caminho para o acesso. Eu acho que volta para 1. Já eu pego a opinião dos convidados aqui. O Mirassol enfrenta o sexto colocado, que é a União Barbarense, e depois o jogo aí das surpresas, o quarto e o quinto, o Barretos enfrenta o Taubaté. Antes de eu seguir a classificação aqui, ô Jorge, na tua opinião aí, quem são os dois que você ainda segue apostando aí para subir para a Série 1? Olha, eu aposto todas as minhas fichas no Mirassol. Merece voltar, é um time de estrutura bacana, é um time da região. É bom para merece estar lá. E é um time bacana também porque o Palmeiras tem saudade. Então, assim, eu aposto no Mirassol. Mas você acha que hoje é o dia bom para zoar mesmo? Eu preciso fazer isso. É o que resta, né? É o que resta. E você, Vitor? Eu imagino que um dos times aí é o São Caetano, né? Não, um dos times eu tenho que torcer pro meu irmão, claro. Torcer o time do meu irmão, né? O São Caetano. Como eu estou jogando a 3, eu acompanho mais ou menos assim o São Caetano, né? Uhum. Então, bastante time entre os 8 merece subir, né? Tem bastante time, como o Mirassol, como citou, o Bragantino está na 2. Então, para mim, o São Caetano subindo tá bom. Beleza. Você vê aqui como esse campeonato é nivelado? Olha só como uma torcida aqui deve ter chiado bastante com essa última rodada, que a equipe ficou na 9ª posição, ou seja, a primeira posição fora da zona de classificação. Foi o Guarani. O Guarani fechou a participação com 27 pontos. E na última rodada, o Guarani simplesmente perdeu em casa, o jogo valendo a classificação, 2-0 para o Barretos. Então o pessoal de Campinas deve estar muito bravo com o time do Guarani. Depois na 10ª posição ficou o Velo Clube com 27, o Juventus em 11º com 27, passou a Votuporanguense aí nessa última rodada. E aí aparece o time do Cave na 12ª posição. Terminamos aí nessa faixa intermediária a primeira fase do campeonato. 13ª a Portuguesa também com 24 pontos. E o Penapolense, o último time fora da zona de rebaixamento, com 23 pontos. Para o futebol regional, legal, né? Legal também que o Penapolense conseguiu se safar. E aqui começa a zona da tristeza, a zona do choro. Paulista de Jundiaí ficou com a última vaga, foi rebaixado para a Série 3. Quem diria? Depois, Monte Azul, Independente, Atlético Sorocaba, Marília e Rio Branco. Esse campeonato tão difícil, a gente começou aqui falando, desde o primeiro programa, falando da dificuldade que é ser esse campeonato da Série 2. 6 times cairiam, e são esses: Paulista, Monte Azul, Independente, Atlético Sorocaba, Marília e Rio Branco. Ô Jorge, alguma surpresa aí no rebaixamento? O que você achou da parte de baixo? Paulista, né? Sinceramente, não imaginava, não esperava que o Paulista fosse sofrer esse descenso. Eu acho que é uma equipe grande, que tem história e não sei qual que foi o que acabou ocasionando, né? Os motivos que acabou influenciando, mas sei lá, é a decepção, eu acho, do campeonato. E o Guarani, os bugrinos devem estar bem nervosos, né? Porque o Bugre ficou ali no limite, só dependia, né, de si mesmo. Uma vitória em casa. Ia a 30 pontos, tirava o Santo André. Pois é, perdeu em casa. Então ano que vem para 2, o Votuporanguense pode marcar, marca lá, foca no 30. Bateu no 30, tá dentro. E você vê, né, a Portuguesa e o Guarani, 2 times que no início do campeonato o pessoal apostava como candidato ao acesso, né, ô Jorge? Eram francos, né? Eram francos atiradores, estavam ali para brincar mesmo. Só que assim, eu acreditava até, não imaginava de forma nenhuma que o Paulista fosse cair. Uhum. É um time grande, um time que tem trajetória, tem história e, bom, é assim, se não faz um projeto bem bacana, não consegue se manter, é implacável, né? A tabela passa, você não soma e no final você cai. No terceiro bloco, a gente vai falar sobre a Série A1, mas só para dar um gostinho aqui, o campeonato ainda tem mais uma rodada ainda, o Paulistão. E olha só os times que ano que vem jogariam com a Votuporanguense a Série A2 se terminasse agora. O Botafogo de Ribeirão Preto, Mojimirim, 15 de Piracicaba, Oeste de Itápolis, Capivariano e Rio Claro. É mole, não é não, né? É difícil aí. Beleza, a gente encerra então o nosso segundo bloco e já a gente vai falar de Série A3. O Vitor Hugo vai falar de como é que tá o Matonense aí classificado para a próxima fase. E perguntar pro Jorge o que ele achou também da vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Pode falar do Santos? Vamos falar do Santos. Um pouquinho. Meio de campo volta já.